Olá. Então, o que que eu fazia durante o meu tempo livre, quando estava estudando? Basicamente, uma das coisas que eu mais fazia no final de semana, uma coisa que eu fazia quando eu tinha um tempo livre, ou até assistindo uma palestra do ESC, assistindo algum outro vídeo de engenharia, era muitas vezes testar uma estrutura, certo? Então aqui eu tenho uma estrutura bem interessante que eu acabei modelando, certo? Mas basicamente é uma estrutura totalmente isostática e extremamente complicada, mas que pode ser calculada manualmente, certo? E só testei ela aqui para ver como a estrutura se comporta. É uma coisa interessante, né? Modelar e ver como que a estrutura se comporta, certo? E é uma coisa que eu recomendo que você faça, tá? Esse aqui é o TrueSme, parece ser um software para análise estrutural, mas na verdade ele é um jogo, certo? Ele é um jogo onde você desenha uma estrutura e roda ela, certo? Então, por exemplo, aqui, desenha uma estrutura e está aqui ela, né? Inclusive, uma outra coisa bem interessante é que ele dá pontuação, certo? Então, você vai otimizando a estrutura e você vai otimizando seus pontos, certo? É uma coisa também bem interessante, por quê? Porque força um engenheiro a entender a estrutura, né, e tentar otimizar, certo? Na época que eu estava na faculdade, eu coloquei 3 estrelas em todas as fases isso aqui, tá? Então é uma coisa bem interessante para você testar e você aprender estruturas, certo? Então você vai modelando, e inclusive aqui uma situação, ó. Aqui você pode aparecer, se você tentar calcular isso aqui, essa estrutura aqui ela é totalmente imagina que tem uma rótula aqui, não é uma estrutura estática. Eu tenho um apoio de segundo grau, apoio de segundo grau e uma rótula, não é estático, né? Isso aqui é hipostático. Mas se a estrutura se deforma, ela se tornou estática, certo? Então uma coisa bem interessante que pode acontecer com a estrutura é justamente isso, que ela deforma e redistribui os esforços de maneira que ela pode se tornar estática, certo? Você vai, digamos, 24 fases, né? E é uma coisa que eu ia testando, ó. Por exemplo, aqui eu gerei um travamento e a peça se tornou estática, certo? Isso aqui são tudo coisas que você pode ir fazendo e garantir que você entenda um pouco mais de estruturas, certo? A questão é, esse é um jogo que eu jogava muito na faculdade, certo? Trust Me, certo? É um Android, é aplicativo de Android, mas que você pode usar se você tem tempo livre, se você está assistindo uma palestra, uma coisa assim. É uma coisa bem interessante de fazer, um jogo desses, tá? Quando eu pegava o ônibus pra faculdade, quando não tinha um livro, eu jogava um pouco esse jogo. Não, um jogo simples aí, mas que ajuda a entender muitas estruturas. Tem outros jogos? Sim. Tem, por exemplo, o Polybridge. Polybridge também é um jogo bem interessante, certo? Que você modela uma ponte, certo? Você modela uma ponte e ela tem que existir, certo? Aqui tem uma modelagem de uma ponte, aqui tem uma modelagem de uma ponte, aqui tem uma modelagem de uma rampa, certo? Então, isso tudo aqui é coisa que você se força para eu quero calcular uma estrutura, não tem. Bom, pega um jogo desses, se você está na faculdade, é uma coisa muito interessante de você usar, certo? Tem mais jogos? Sim, tem Bridge Constructor, tem vários jogos aí que é interessante a gente pegar. Se você está com tempo livre, ao invés de ficar assistindo TV, coisa assim, eu recomendo jogos desse tipo, certo? Por quê? Porque vai te forçar a aprender como a estrutura funciona. Você vai ver quando você muda a seção de uma peça, muda a altura de uma peça, muda, você vai ver que tem diferenças consideráveis, certo? Então, uh, se você tem um tempo livre e tudo mais, uma maneira de adquirir experiência é justamente testando uma estrutura assim, certo? Tudo bem, isso aqui não tem peso, você não vai otimizar, você não vai descobrir seção de peça, mas você vai rodar uma estrutura. Vou rodar uma estrutura, beleza. Mas quem sabe se eu tirasse uma peça, se eu tirasse uma coisa, como que eu posso otimizar? Isso já cria a ideia de modificar, certo? E outra coisa interessante é que aqui você vai estar trabalhando com o quê? Concepção. Você vai mudar a concepção. Não vou otimizar um pouquinho da peça. Tá um pouquinho levo. Não. Você vai otimizar a concepção de estruturas, que é o mais importante, certo? Então, o que aconteceria, por exemplo, essa peça aqui, ó, tá em branco, não está solicitada. O que acontece se eu apago ela? Será que não está solicitada? Ela estava travando a peça. Então, é bem interessante a gente ver essa situação e ver o que acontece quando a gente otimiza a nossa estrutura, beleza? Então, seria isso. Até a próxima.